Olá, boa tarde. Vamos continuar o nosso apanhado em relação ao PSI 20 e vamos passar agora para Jerónimo Martins. A Jerónimo Martins teve aqui uma reação bastante interessante desde a última análise, porque aparentemente tudo indicaria que poderíamos ter aqui uma quebra significativa potencial. Aliás, tivemos uma correção até bastante brusca desde máximos, mas depois, de cerca de 20%, mas depois isso não foi suficiente, felizmente para a Jerónimo Martins e para os seus acionistas, não foi suficiente para quebrar o ciclo moderadamente ascendente de médio e longo prazo. Se se recordam, eu estou relativamente otimista na Jerónimo Martins. Desde dezembro do ano passado, quando houve aqui a ativação deste padrão de inversão, era na altura o grande ponto, digamos assim, de fronteira para uma reação ascendente mais forte. Fiquei negativista, bastante negativista, inclusive, a quando da ativação deste padrão. Durante a análise estávamos aqui nesta zona, eu tinha dito que se houvesse a ativação do padrão seria extremamente triste e de alguma forma uma desilusão, porque podíamos quebrar este ciclo ascendente. Aparentemente tudo indica que este breakout descendente foi um falso breakout. Apesar de quase termos cumprido a projeção do padrão, este não significou uma inversão da tendência de médio prazo. Tanto é que já voltamos para máximos e já foram quebrados os máximos relativos de médio prazo. Repare-se, esta questão também é importante. Quando é que, no caso de um short, deveria ter sido anulada uma eventual tendência para aproveitar o movimento descendente? A partir do momento que houve a quebra em alta do ombro direito do Head and Shoulders. A partir deste momento ficou inviabilizado o padrão e, se repararem, houve também a coincidência com um padrão que acaba por não ser muito relevante, porque em termos de ciclo descendente não é muito profundo, mas no gráfico horário, como vamos já ver de seguida, temos aqui um padrão bastante significativo entre junho e julho. E podemos ver inclusive já entre junho e julho tivemos aqui um padrão de inversão bastante claro depois da forte tendência descendente, que nos deu aqui um primeiro sinal de grande alerta para um falso breakout descendente. Temos nesta fase o título, mais uma vez, a eventualmente estar aqui numa situação de hesitação potencial. Temos, uma vez mais, um padrão topo e, eventualmente, se quebrarmos aqui a linha dos 11,81, ficamos num cenário muito semelhante àquele que tivemos anteriormente durante o mês de junho e julho. Quando há um compromisso de uma zona de suporte importante, temos sempre de desconfiar e sempre de olhar com precaução para a possibilidade de termos uma interrupção no ciclo ascendente. Isto quer dizer que, eventualmente, a haver um compromisso desta linha vermelha, as coisas continuam a ficar complicadas para a Jerónimo Martins, mesmo tendo em consideração que ela conseguiu reagir muito bem e sair de forma muito airosa desta primeira situação embaraçosa. É esta a primeira grande referência, numa primeira fase. A segunda grande referência são os 10,73. Eu, para já, vou-lhe dar o benefício da dúvida, porque ela tem-no merecido nos últimos meses, mas ainda assim, muita atenção. É fundamental que haja uma quebra em alta rapidamente dos 12,37 para que este movimento ascendente continue. Se houver a quebra em baixa dos 11,80, então ficamos com o Jerónimo Martins em maus lençóis. Vamos olhar então aqui para o gráfico horário rapidamente. Como eu disse anteriormente, tivemos aqui uma oportunidade de inversão de um eventual short de forma muito clara. Tivemos aqui um padrão de inversão. Já tivemos muita coisa depois disso, tivemos muito movimento depois disso. Mais recentemente temos aqui o título numa lateralização descendente. Enquanto que no gráfico diário nós temos uma lateralização ascendente, mesmo um ciclo ascendente, porque este máximo relativo o mínimo relativo, que é a grande referência, apesar de ter violado este, tivemos depois também uma violação em alta dos máximos relativos, que de certa forma acaba por compensar-se. No gráfico horário não há um sinal assim tão claro, não há um caminho tão claro. Temos uma lateralização descendente, não há uma efetivação clara de um caminho. É por isso muito importante que se espere um pouco mais. Existe a possibilidade, como eu já disse, de virmos a mínimos. Preocupa-me um pouco a acentuação de volume nos movimentos descendentes e, por isso, não é então de excluir um cenário um pouco mais negativista. Ainda assim, para já, como eu dizia, vamos dar então o benefício da dúvida a Jerónimo Martins. Passar aqui só muito rapidamente pela Luz Saúde. Apesar de não haver muito a dizer, repare-se, é um título ainda assim levanta alguma curiosidade, sobretudo depois da operação
da operação de venda, temos neste momento o título a lateralizar em lateralização descendente. Muito provavelmente haverá uma estabilização descendente e temos aqui um cenário muito semelhante ao da Simpor, cada vez menos, o Simpor há uns anos atrás, cada vez menos liquidez, cada vez menos interesse pelo título. Isso poderá eventualmente gerar uma pressão descendente no que diz respeito ao médio prazo. Por isso, muita atenção, porque estamos aqui a falar de um título com a liquidez mesmo muitíssimo baixa. Para terminar, vamos passar então na Martifer, que é um título interessante, a empresa é também interessante, tenho algum agrado por ela. Na última análise eu falava aqui de uma potencial base, aliás, não foi já nesta análise, a última análise estaríamos aqui por esta zona, sensivelmente, estávamos no movimento descendente, exatamente, se não me falha a memória, estávamos aqui por esta zona. Eu dizia na altura que tínhamos aqui um movimento que para já não era suficientemente revelador. É um movimento que, depois de uma reação bastante significativa em alta, tudo parece querer indicar que vamos continuar no movimento descendente e vamos testar esta base. Estamos ainda muito longe dessa marca, mas ainda assim, se repararem de uma forma um pouco mais macro, continuamos com uma inclinação claramente descendente. O título tem vindo a perder força, repare-se no gráfico semanal, tem vindo a perder força e gradualmente tem vindo a encostar a mínimos, tal e qual como aconteceu entre janeiro de 2014 e novembro de 2014, uma agonia lenta, digamos assim, tem vindo a descair. Para já não há sinais técnicos que nos digam que possa estar a preparar-se qualquer tipo de inversão, ao contrário do que tivemos, por exemplo, aqui nos 27 cêntimos na sua quebra em alta, tivemos a ativação de um padrão de inversão. Para já vamos ter ainda que esperar um pouco mais para procurarmos por um eventual padrão. Por isso, neste momento, não há então sinais animadores para a Martifer. Eventualmente temos a possibilidade de continuarmos a aproximar-nos desta base que gerou uma reação ascendente, se bem que também temos aqui um suporte importante no ponto de reação. Há sempre, ainda nem um ano passou, há sempre memórias do ponto em que gera uma reação rápida, isto é, a definição pura de suporte. Foi uma subida de mais de 100% em apenas 4 sessões, por isso é expectável que exista aqui um abrandamento por volta dos 24 cêntimos e esse abrandamento pode gerar aqui uma pequena reação, eventualmente semelhante a esta que ocorreu aqui em maio. Não digo que vá acontecer, mas não me espantaria de todo que tal acontecesse, porque é de facto um suporte bastante importante. Ora então, é tudo por hoje em relação aos títulos do PSI 20. Obrigado e um resto de bom fim de semana.